Olá, tudo bem com você? Se você não me conhece, eu sou a Leila Bueno, eu sou arquiteta, cenógrafa, sou também diretora comercial do Grupo Bueno e, principalmente, curadora de conteúdo na Arcsci, Educação em Arquitetura Cenográfica. E eu sou Ricardo Bueno, mais conhecido como Bueno. Eu sou arquiteto e cenógrafo também na Bueno Arquitetura Cenográfica e aqui eu sou um dos curadores na Arcsci. Inclusive, é o nosso papel aqui compartilhar todo o conteúdo que nós aprendemos e que nós nos desenvolvemos em 30 anos de experiência na Bueno Arquitetura Cenográfica e que agora, através da Arcsci, a gente compartilha com você. E se você tem interesse por esse tema, arquitetura cenográfica, se inscreva aqui no nosso canal, deixa seu like, faça seus comentários, mas principalmente compartilhe se você gostou. É muito importante para a gente continuar aqui desenvolvendo o nosso conteúdo e que esse conteúdo tenha valor, chegando para o maior número de pessoas possível. E hoje a gente vai aqui compartilhar com você as fontes de inspiração de 2025. Claro que são fontes de inspiração nossa, onde a gente busca muito subsídio para que a gente consiga nos inspirarmos, mas também ter um pouquinho de uma visão ampla de tudo que envolve a arquitetura, o design, a arte. E a gente achou importante fazer esse vídeo aqui no nosso canal para mostrar para vocês o que tem para acontecer esse ano. Tem muita coisa boa. A gente quer falar um pouco de alguns exemplos para vocês. Mas antes disso, vamos aproveitar que o Bueno está aqui, o nosso diretor criativo na Bueno Arquitetura Cenográfica, e tentar entender um pouco, ele como um criativo, como que ele explora esses lugares, como que ele tira proveito desses lugares inspiradores que a gente vai falar aqui. Conta um pouquinho pra gente, Bu. Bom, aproveitando da viagem sempre, né, que a gente busca sempre aliar a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, né, para esses encontros maravilhosos, realmente a gente aproveita esses momentos para entender um pouco, né, quais são essas cabeças criativas que esses designers, esses arquitetos, enfim, eles pensam, né, nesses ambientes, né, nessas grandes feiras, nessas tematizações, como que eles trazem, né, o que a gente fala sobre tecnologia, sobre humanização, sobre espaços, né, sobre as tendências, enfim. Então, juntando isso tudo e a gente entrando sempre com um olhar, né, de como se fosse a primeira vez. A gente sempre brinca dessa forma, né? Quando a gente vai para um ambiente desse, a gente tenta ser como se fosse um convidado, um participante. A gente entra aberto, com o peito aberto, com a visão aberta, com a mente aberta, para a gente poder sentir, né, de alguma forma, o que ele está tentando transmitir, o que cada ambiente tenta transmitir para nós, quais são as sensações, se tem uma mensagem direta, indireta. Apesar que esses tipos de instalações que a gente busca, elas não são tão corporativas, né? Esses são tipos de eventos
que eles são às vezes mais imersivos. Mas a gente percebe que muitas vezes eles são mais artísticos, né? Exatamente. Menos institucionais e mais humanizados, né? E às vezes até tem uma marca envolvida, né, Bu? Normalmente Sim. tem. Mas ele é tão subliminar, né? E eu acho que essa que está a magia da nossa pesquisa, né? Como que eles conseguiram passar isso sem que a gente percebesse que está numa área de uma marca, né? É aí que a gente entende aonde, né, a atividade nossa, que é a arquitetura cenográfica, ela constrói esse caminho. Então, para a gente que, por outro lado, entra com esse olhar, né, de primeira vez, vamos falar assim. Quase que de uma inocência, né? Inocência, porém, os radares nossos, né, estão todos ligados certinho para a gente conseguir fazer essas conexões. E é incrível, porque lá a gente fala de tudo, né? As maiores tecnologias, as maiores tendências, eles estão sempre embutidos, né, em cada um desses espaços, né? E a imersão é fantástica. E a gente faz, assim, às vezes um roteiro, e é por isso que a gente achou muito oportuno compartilhar aqui com vocês no nosso canal, porque muitas pessoas perguntam pra gente, onde vocês vão esse ano? Qual vai ser o roteiro de pesquisa desse ano? A gente particularmente gosta muito de viajar e a gente tem uma flexibilidade de agenda. Então a gente faz um roteiro de fato anual, entende o que vai acontecer e aí a gente tenta se adaptar com a agenda da empresa, do trabalho, com a agenda financeira. Claro que você vai tentando se adaptar com todas as condições. A gente visita constantemente alguns lugares. Por exemplo, a gente gosta muito da Feira de Design lá em Milão. Ela acontece anualmente. Porém, ela é bienal entre falar de cozinha e falar de iluminação. Então, gente, quando a gente fala que é Eurolute, por exemplo, a gente fica já muito atento. Porque o ano que tem Eurolute, as instalações cenográficas são, assim, incrivelmente bem elaboradas. Então, a gente fica atento, nós não vamos falar dela como dica hoje, a gente vai falar depois de novo, mas a gente achou importante trazer o que vai começar a acontecer agora. Então, mas porém, né, o mais importante que tem, se falando de Milão, independente do ano, qual seja o ano que a gente vai visitar, o interessante é o que permeia a feira. Vamos supor, uma Via Tortona, tudo, onde estão as grandes instalações, às vezes muito mais humanizadas, que são o próprio pavilhão. Os olhares que nós temos, né, dentro da arquitetura cenográfica, onde a gente busca inspirações. Exatamente então, isso. E assim os grandes projetos, os grandes eventos acontecem dessa forma, né? A gente vai trazer 3 exemplos hoje, mas assim, desses 3 desse episódio, nenhum é aqui no Brasil. Existem os que estão no Brasil e a gente vai falar deles depois, tá? Não é que a gente está privilegiando só o que está lá fora. Mas, de um modo geral, o que está lá fora é sempre uma combinação de algo mundial. Então, a gente fica muito atento, porque é possível, às vezes, num único lugar, a gente ter contato com o que está acontecendo no mundo. Então, esse é o nosso interesse sempre de selecionar alguns lugares que tenham um pouco mais de abrangência, né, Bu? Exatamente, que o tempo é curto. O tempo é curto, a gente tem que aproveitar. Outra coisa que eu acho que é muito legal a gente falar é o como você falou dessa inocência, mas o como você apura o seu olhar para distinguir algo que de fato é interessante daquilo que de repente você pode... Existe um risco muito grande da gente falar, isso eu já vi, isso eu já vi, isso eu já vi. E aí você sai do lugar e você fala, nossa, não tem novidade nenhuma. Vocês já passaram por isso? Como que para você, Bueno, você consegue apurar esse olhar para não trazer isso como se fosse coisas ordinárias, assim? É uma boa pergunta, né? Alguma dica, vai, é sempre legal aqui no canal. Né? Não, eu acho que o olhar, ele sempre está, eu acho que focado, primeiro no que você sente. E daí, a tecnologia que é aplicada, e tem uma combinação dessa tecnologia. E hoje, obviamente, né, o Brasil hoje, ele não perde... não tem nenhuma tecnologia praticamente no mundo que não esteja aqui no Brasil. Perfeito. Às vezes é a quantidade ou
algum detalhe da qualidade, né? O diferencial mesmo é o custo para essa tecnologia estar aqui no Brasil. E daí, esse eu acho que é o maior detalhe. Tem um custo caro para a tecnologia que a gente vê hoje lá fora, que alguém já trouxe aqui dentro, mas para aplicar essa tecnologia tem um custo caro. Porém, essa análise que nós fazemos, quando a gente chega em um evento, né, assim, a gente verifica qual foi a sensação que aquela tecnologia foi dada e a gente tenta fazer um desmembramento daquela combinação de coisas. E aí que surge aquela tal da tecla SAP, né, que a gente fala, que é a gente tentar trazer aquela combinação de tecnologia dentro das condições e da realidade nossa aqui do Brasil. Perfeito. Então, eu acho que essa carga de conhecimento que nós temos e o olhar afinado para isso também, a gente consegue, de uma certa forma, traduzir e trazer e implantar o conceito que foi colocado lá fora, que encantou, mas de uma forma mais simplificada aqui dentro, mas que também a gente consegue chegar em algo muito próximo. Com os mesmos resultados. Então, é uma tecnologia, é um pensamento, é um material. Então, isso tudo eu acho que é o olhar nosso, mas o grande detalhe é a tecla SAP. Muito legal. Né, para a gente montar essa... 2 grandes detalhes, eu resumiria aqui que essa dica foi valiosa, tirando aqui do nosso criativo, gente. Primeiro, o que você sentiu. E segundo, a tecla SAP. Maravilhoso. Eu acho que isso daqui já valeu pelo vídeo. Tá bom. Se é que vocês me entendem. Bom, aí, gente, a gente percebe muito também que desenvolver algumas ferramentas de investigação é muito interessante. Às vezes você consegue combinar os recursos que estão ali na sua experimentação com recursos disponíveis em lugares que são feitos para isso. Eu vou exemplificar. Nós fomos recentemente para uma missão, não tão recente, mas a gente foi em 2023 para uma missão em Israel, fazer algumas, foi benchmark, algumas visitas para empresas, principalmente startups. E quando a gente começou a fazer o nosso roteiro de investigação criativa, a gente foi para um museu de design. E além da gente experimentar todas as instalações que estavam ali, experimentar todas as obras e a forma como estava sendo tudo exposto, nós entendemos e pesquisamos que ali existia uma biblioteca de materiais. É algo que a gente não está tão acostumado a ver. Uma biblioteca de materiais, para a gente, foi extremamente inusitado e nos trouxe essa possibilidade de pesquisa. Então, esse perfil investigativo também aciona na gente múltiplas conexões, né, Boeri? Sim. Então, nem sempre você precisa fazer só aquilo na qual você se dispôs a fazer, mas investigar um pouco além do espaço que você está ali explorando, né? E aí é um pouco isso de design thinking, a gente fala um pouco disso em um vídeo nosso aqui também. É legal você estar sempre preparado com ferramentas de investigação. Eu acho que é isso, de um modo geral, que eu tinha listado como dicas para você falar de como você se inspira, e a gente vai trazer para vocês hoje 3 exemplos de eventos para vocês se prepararem para esse ano, que a gente separou aqui. 2 deles a gente tem quase certeza que a gente vai conseguir. Espero que vocês consigam. A gente trouxe 3 exemplos e eu vou contar um segredo para vocês. A gente tinha colocado 3 exemplos, 3 lugares imperdíveis. A gente falou, vamos combinar, né, gente? Como assim imperdíveis? Um é em Nova York, outro é em Paris e outro é no Japão. Não é que é imperdível, a gente sabe que existem outros fatores para a gente conseguir estar nesse lugar. Então a gente mudou para 3 exemplos, 3 lugares inspiradores. É bem melhor. Vamos começar do de janeiro, que tá aqui, né, tá acontecendo, e a gente entendeu que é algo que você realmente pode se inspirar muito por conta do design, que é a Maison et Objet, em Paris. Maison et Objet. Eu tô tentando falar em francês, mas é um pouco difícil para mim. Ele acontece em Paris, na França, agora de 16 a 20 de janeiro, então é algo que talvez não dê tempo, mas fica aqui a dica como um lugar, um espaço que normalmente vem seguido de uma temática, e além dele privilegiar
exposições para arquitetos e principalmente design de interiores com a temática apropriada, que nesse caso aqui vai ser sobre o surrealismo. Eles fazem instalações e preparam o ambiente para receber essa temática. Então, acredito que mesmo que não dê para a gente ir, ou que não dê tempo a partir do momento que você esteja vendo esse vídeo, que você pesquise sobre esse evento, essa feira, né? Não sei se eles chamam muito sobre como feira, mas vale muito a pena, porque eles têm ali uma quantidade de cenários, eles também trazem instalações que podem ser inspiradoras para a gente, tá? A gente vai deixar aqui no descritivo do nosso vídeo um pouquinho mais de informação sobre ele, vocês estão vendo também algumas imagens sobre ele, mas quem sabe você tem um amigo lá em Paris, alguém que vá visitar Paris, manda ali um representante, né? Manda um interlocutor para que ele faça algumas pesquisas para você, porque felizmente ou infelizmente, a internet traz um recorte onde todo mundo se apropria. E para a gente ser um pouco diferente, a gente fala, a gente tem que ter um olhar diferente. Né? Bastidores, ter um outro olhar de detalhes, para que a gente não seja mais um falando das mesmas coisas do mesmo jeito. É mudar o olhar, né? Mudar o jeito de ver as coisas. Essa foi a primeira dica. Segunda dica, também muito legal, que a gente está com muita vontade de ir, que acontece em maio, lá em Nova York. Ele se chama, peraí, deixa eu pegar aqui direitinho a descrição dele. New York City e Design Festival. A gente sabe que isso acontece de uma forma geral, fora de um ambiente controlado, ele acontece nas ruas de Nova York, por isso que ele é chamado de festival. A gente nunca foi, estamos com uma vontade doida de ir, ele acontece do dia 15 ao dia 21 de maio, em Nova York, nos Estados Unidos, e é um festival que celebra o design e a inovação, com eventos, com exposições, com lançamentos de novos produtos, e tudo isso vai acontecendo no burburinho de Manhattan. Então vocês imaginam, em plena primavera, o que deve ser acompanhar essas instalações no meio da rua, né, Bu? A gente está colocando algumas imagens aqui para vocês, porque de fato deve ser extremamente inspirador. E a gente sente muito isso, essa atmosfera quando fala de inovação e criatividade, ela tem muito a ver com o encontro de pessoas, né? As pessoas por si só são exemplos vivos de design, de arquétipos muito elaborados, de gente que te inspira, que você fala, nossa, você se encontra naquela persona, quero ser isso. Então também te permite, sabe quando você baixa a guarda? E você fala, nossa, é sobre isso. E aí você se joga para a experiência. E é nesse momento que a gente faz grandes conexões e grandes sinapses para poder trazer um pouco mais dessa bagagem para a gente, né, Bu? É assim que acontece com a gente, né? Exatamente. Tá bom. Quer fazer algum comentário? Eu não deixei, né, você falar. Não. Desculpa aí, gente, eu me empolguei. Eu tô aqui só admirando também. E terceiro... É momento de contemplação. Isso também é uma contemplação. inspiração artística. É verdade, Não. Bu. É contemplação, é sentir. É a sua primeira dica, né? É o sentir. E aí, por último, da nossa dica dessa vez, e o mais importante no nosso ponto de vista, é a Expo Osaka 2025. Ela acontece de abril a outubro, aproximadamente do dia 13 de abril até o dia 13 de abril, em Osaka, no Japão. De 13 de abril a 13 de outubro, assim, ela fica 6 meses montada. Ela acontece em Osaka, no Japão. E, gente, é um encontro, é uma Expo Mundial. Para quem não sabe o que é uma Expo Mundial, pesquisa. Inclusive, tem vídeo nosso aqui no canal. A gente fez específico falando das cenografias icônicas, porque a Expo Mundial, ela monta e desmonta. Ela também é efêmera como a nossa área de atuação, e os países se encontram para poder expor o que eles estão fazendo, se propondo a fazer na temática proposta da Expo Mundial. Ao longo da história, né, só para vocês entenderem um pouquinho, as expos mundiais, elas têm sido um local de encontro para mostrar novas tecnologias, novos produtos e muito de como que está se olhando para o futuro. Cada país prepara o seu pavilhão. Prepara
monta, fica esses 6 meses, que no caso de Osaka, de abril a outubro, e depois se desmonta. Então, é um exemplo do que a gente faz. Dura um pouco mais, mas é o que a gente faz. E nós temos no nosso canal também, né, a Expo Dubai, que nós fomos em 2022. 2022, era a Expo 2020, né? Expo 20, porque ela acontece a cada 5 anos. Por conta da pandemia, ela se retardou e aconteceu em Dubai, em 22. A gente não tem vídeo aqui no canal, a gente fez um e-book. E aí o Bueno fez uma análise de vários pavilhões. Ele fez esse olhar apurado que ele contou para vocês, ele sentiu, depois ele desenhou, ele foi detalhando quais os materiais que ele foi percebendo, a tecla SAP, o que a gente poderia trazer aqui no Brasil. Aplicamos algumas coisas, alguns experimentos nas nossas montagens, nos nossos projetos. Se vocês quiserem, a gente está deixando o link aqui também na descrição desse e-book, porque vale muito a pena. E a gente quer muito, gente, estar lá em Osaka agora esse ano. A gente quer aproveitar também para poder usufruir um pouco. E eu vou ler para vocês o tema. O tema dessa edição é Projetando a Sociedade do Futuro para as Nossas Vidas, e vão ser divididos em 3 subtemas que aprofundam essa proposta, que é Salvando Vidas, Empoderando Vidas e Conectando Vidas. E aí todo o arsenal espacial foi pensado pelo arquiteto Sou Fujimoto, ele que é o responsável pelo projeto, pelo menos pelo master plano, e aí cada país leva o seu arquiteto ou contrata e pensa no seu pavilhão. Mas, gente, pensa, né, Boa? Numa imersão, num aprendizado. A de Dubai pra gente haja tecla SAP. Foi transformadora, né, Bueno? Pra gente foi realmente uma virada de chave na nossa vida, explorar uma Expo mundial. A vivência da cultura é você ter a possibilidade de conhecer mais de 150 países num único lugar. Né, vivenciando a cultura, vivenciando a tradição, entendendo a arquitetura, entendendo como se experimenta desde a culinária até a cultura como um todo, arte, tradições. E é muito legal, assim, igual esse para nós, assim como comparativo e observador, que tem um tema, né, a gente chama de uma área, existe um tema, e daí você vê, ali você consegue olhar, vamos supor, 10, 12, 15 países que estão ali, dentro do mesmo tema, mas como que cada um pensa, sabe? Daí você consegue analisar mais ou menos, né, como pensa. A tecnologia está disponível para todos, mas como que cada um coloca a tecnologia, a parte analógica das coisas. Então, como pensa na sustentabilidade. Exatamente, e né, todo mundo está na mesma realidade, né, partindo para os mesmos desejos, mas os pensamentos às vezes são totalmente diferentes. Então, isso para nós é o que a gente fala, é uma junção de vários pensamentos em um mesmo local. E a gente consegue dar tempo de analisar, né, e ver como que pode ser feito, né? E sentir. E aí, se tudo der certo, e se der certo, estaremos lá. A gente vai preparar também aqui para o nosso canal um conteúdo bem legal. Acompanhem a gente, porque daí a gente também tem aí os Buenos pelo mundo. E tudo que a gente faz, a gente prepara também conteúdo, a gente compartilha com vocês. Se não tem como ir, a gente tenta ajudar e trazer conteúdo sendo compartilhado. Então, é sobre isso que nós queríamos falar, trazer para vocês essas 3 grandes exemplos de inspiração, que vocês tenham a oportunidade de ir. Se não tiver oportunidade de estar lá, pesquisa, vai em busca desse tipo de conteúdo, porque de fato tira a gente do lugar comum, porque em alguns lugares está todo mundo indo pesquisar. Vamos buscar outros lugares de pesquisa. É isso, Bu? Espero que vocês tenham gostado. Espero realmente que você já tenha se inscrito aqui no nosso canal. Se não se inscreveu, se inscreve. Ativa as notificações, dá like pra gente, compartilhe esse vídeo e siga a gente nas nossas redes sociais. A gente se vê em breve. Quem sabe em Osaka. Tchau! Até lá!